Boa noite a todos. E se acomodamos nas cadeiras, descruzem suas pernas, relaxe seu corpo, seus ombros e fechem os olhos para recebermos a energia, as bênçãos, as proteções e os livramentos de nosso Deus. Agradecemos por tudo que passamos durante a semana e que conseguimos superá-las. E agradecemos pelo dia de hoje, pela proteção, pelos livramentos, por tudo, Pai. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoa, Senhor, nossas dívidas, assim como nos perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo mal. Amém. Um aviso. Na portaria estão abertos os convites do escondidinho de palmito e de frango. E será entregue neste sábado a partir das 11 horas. Agora convidamos nossa palestrante, Maria Inês, com o tema Por que tenho medo? Boa noite a todos. Bom, por que eu tenho medo? Mas antes de saber o porquê tenho medo, vamos fazer uma outra pergunta. Do que eu tenho medo? Quando nós fazemos essa pergunta, a primeira coisa que vem é aquele medo que nós estamos sempre atentos, né? Vamos dizer assim, que está na flor da pele. Esse é o primeiro medo que vem. Algumas pessoas vão ficar procurando qual será mesmo o medo que eu tenho. Agora, tem outros que vão falar, eu não tenho medo nenhum. Mas todo mundo tem medo. Talvez, nesse caso, quem fala que não tem medo de nada é porque ou não admite, ou porque é um medo corriqueiro e ele está controlável, ou simplesmente não teve nenhum gatilho que trouxesse o medo à consciência. Então, lamento informar, todo mundo tem medo. Aí as pessoas sentem inúmeros medos, seja medo da morte, medo de espíritos, medo de morrer, medo de sofrer, medo de amar, medo de se conhecer, medo de ficar na zona de conforto, medo de sair da zona de conforto, medo da solidão, medo de perder entes queridos, medo do desconhecido, inúmeros medos. Algum desses medos, medo de lugares fechados, né? Medo de altura. As pessoas têm vários medos, a lista é imensa. Algum deles a gente sempre se encaixa. Seja ele muito forte em nós, seja ele mais controlável. E segundo Joana de Ângeles, aqui eu vou fazer um parênteses, que eu me baseei esse tema nos livros da série psicológica de Joana de Ângeles, que é psicografado por Divaldo Franco. O Homem Integral, o Autoconhecimento, uma busca interior e triunfo pessoal. Joana diz que nós vivemos numa sociedade amedrontada por conta da tecnologia, por conta da valorização de técnicas, e nós, com essa tecnologia, nós diminuímos a distância. E nós temos uma falsa segurança e ficamos no individualismo. E aí também não temos a solidariedade humana.
falta solidariedade humana. E aí vem um avalanche de receios. Ela também diz que os medos a gente herda, é hereditário, vem de pai para filho. As gerações passadas nos passaram esses medos. Tanto que muitas lendas foram criadas por conta do medo. E outras foram criadas para darem medo. Era uma forma de controlar, né, as pessoas. Isso, mas independente disso, conforme iam passando o tempo, eles iam tendo os outros tipos de medo. Conforme a gente vai tendo um conhecimento, a gente vai tendo outros tipos de medo, ou conforme vai viajando. Na realidade, nós não temos segurança nenhuma enquanto nós estamos no corpo físico. Afinal de contas, nós estamos numa terra, numa situação de provas e expiações. Então, sempre nós vamos encontrar alguma situação que vão trazer receios. E às vezes, em algum período da vida, dependendo da nossa sensibilidade ou das nossas emoções, novos receios e medos, eles vêm à consciência. Por exemplo, o medo da morte, né? A desencarnação. Quando nós somos jovens, nós não pensamos, a morte parece tão distante, mas quando nós vamos envelhecendo, nós começamos a pensar. Principalmente quando a gente entra nos 80, né? Os 50, os 60, os 70. Quando é 90, a gente já está na plataforma esperando o trem. Com 100, o bilhete já está na mão. Aí a gente já começa a pensar realmente como é que vai ser. E algumas pessoas têm medo da morte. Por quê? Ou é porque é desconhecido, ou porque chegou a prestação de contas. Então, a gente tem sempre um receio da morte. O medo de se conhecer. Por que a gente não quer se conhecer? Porque primeiro nós não vamos gostar do que vamos ver. Já comentamos sobre isso. Segundo, porque nós vamos ter que assumir determinadas responsabilidades que a gente tem medo de encarar. Então é tudo muito complicado, tudo muito difícil. Então é melhor ficar na zona de conforto. E aí a gente fica. É uma delícia a zona de conforto, né? Para que tanto trabalho? Mas nós precisamos evoluir. E também temos medo da velhice. Infelizmente, a nossa cultura, a gente sabe que conforme a gente vai envelhecendo, a gente não tem essa, vamos dizer, o reconhecimento. É uma questão de cultura, mas vamos chegar lá. Isso vai mudar. O medo é uma das sombras que nós temos que conhecer. Por quê? Porque quando os sentimentos são nocivos, eles passam a ser patológicos. E uma vez que eles são patológicos, eles desorganizam a nossa mente. E nós vamos ficando predispostos a uma série de doenças, a uma série de situações, inclusive doenças mentais. Então nós precisamos saber e conhecer o nosso medo. Mas o medo, ele também não é assim de todo mal, ele é benéfico também. Por quê? O medo, ele vem com instinto. Está lá, no Livro dos Espíritos, a lei de conservação. E os Espíritos explicam a Kardec, quando ele pergunta se o instinto de conservação faz parte da lei da natureza. E eles explicam que é uma nossa necessidade de viver, porque nós temos que cumprir os desígnios de Deus, porque nós temos que evoluir. Então nós temos essa necessidade de viver. Porque se a gente não perceber, se não tiver o instinto de conservação, nós não vamos perceber os perigos.
E se nós não percebemos os perigos, nós podemos colocar o nosso plano reencarnatório em risco. Então, Deus é perfeito, né? Esse é o nosso medo benéfico. Além do medo do instinto, nós também temos o medo racional, que é aquele que faz parte, que nós sabemos por que nós estamos tendo medo. Porque tem um fundamento, a gente sabe a razão de ser. Primeiro vem a ansiedade, né? Que é perfeitamente natural a gente ter essa ansiedade, desde que ela seja equilibrada. Quando a gente espera uma resposta, quando a gente vai fazer uma cirurgia, o resultado de um concurso, né? Ou uma prova escolar. Então vem primeiro a ansiedade. Mas como nós somos alunos indisciplinados na lei do amor e do auto-amor, logo os receios vêm à tona. Aí prevalece o medo. Já vamos pensando em coisas negativas, né? E também nós temos aquele medo transferido, que podemos dizer que injetam até em nós. Começando pela mídia, né? A mídia, ela faz um sensacionalismo, por exemplo, sobre a economia. Às vezes coloca aquela situação da economia do país mais grave do que realmente é. Aí fica todo mundo apavorado, todo mundo já começa a tirar dinheiro, aquela loucura. É os medos. Outros medos também que elas injetam são as guerras iminentes. Então a gente acha que, como aconteceu com a Rússia e a Ucrânia, começou a guerra, começou a estourar a Terceira Guerra Mundial, e começa todo mundo ficar temeroso do que é que nós vamos ter pela frente. E outros medos vêm transferidos dos nossos pais e educadores. O que acontece? Principalmente na infância. É normal nessa fase a gente fazer chantagem afetiva, né? Se você não se comportar, papai e mamãe não vai gostar de você. Se você não comer, ou se você não dormir, ou se você não brigar, ou se você brigar, papai e mamãe não vai gostar de você. Ou o bicho papão vai te pegar. Ou papai do céu vai ficar triste e vai te castigar. Nós falamos isso para as crianças. E o que acontece? A criança tem medo de perder esse amor ou de ser devorada pelo bicho-papão. Aí ela começa a ficar amedrontada e ela começa a ser um adolescente, conforme o seu amadurecimento, um adolescente inseguro e depois um adulto que ele não crê que ele pode ter carinho, respeito e consideração. O medo assim considerado pode assumir estados incontroláveis, causando perturbações graves no comportamento da pessoa. Agora, o medo canalizado, o medo canalizado, ele transforma em prudência, em equilíbrio, e auxiliando a discernir o comportamento ético e moral, onde o amadurecimento emocional é substituído pela consciência responsável. E Joana diz que o medo também se encontra no espírito por conta de reencarnações fracassadas. São reencarnações que nós não liberamos as nossas culpas ou simplesmente não conseguimos resolver nossos traumas. Ela cita alguns como o caso de pessoas serem enterradas vivas e depois ter medo de lugares fechados. Ela cita alguns exemplos assim. Mas o medo também, ela transcende o corpo, transcende a vida corporal para a vida espiritual. No livro Nosso Lar, André Luiz narra sobre o treinamento de medo que ocorreu
na colônia Nosso Lar. E a Narcisa fala para André o seguinte, quando André questiona o porquê disso. E ela diz, o medo é um dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Esse fato aconteceu por causa da Segunda Guerra Mundial, que estava acontecendo no planeta. E os medos foram por vários motivos. Alguns tiveram medo pelos entes queridos que estavam lá, porque poderia ser interrompido o plano reencarnatório. Você sabe que tem algumas pessoas que ficam com tanto medo que elas acabam se suicidando. Mas outra coisa também era os pensamentos de ódio, de revolta. Isso que mais preocupava a colônia. Tanto que o governador pede que 30 mil trabalhadores fiquem na divisão da zona inferior com a colônia, para que protegesse a colônia dos ataques, porque era um momento de tão densa que era o ar, né, os pensamentos de todos. Aí, mesmo a gente tendo conhecimento da imortalidade da alma, a gente ainda tem medo da morte. Sempre tem um pouco de receio, mesmo a gente tendo conhecimento, nós temos esse temor. Mas isso nada mais é do que o instinto de conservação, querendo a manutenção da vida. E para mostrar isso, tem um vídeo que a gente vai passar, que o Chico Xavier comenta, não sei, alguns aqui devem conhecer, que ele passou no avião. É um fato até meio engraçado, mas se a gente for, é quando eu disse o gatilho, né? Nunca se tem medo, de repente acontece alguma coisa e a gente percebe isso. Então vamos passar o que ele contou no Pinga Fogo de 1971. Isso aconteceu. Quero que você conte um fato ocorrido no avião em que você viajava, cujos atores entraram em pânico. E você também, como os demais passageiros, o que é perfeitamente natural, entrou em pânico. O que aconteceu com você? Esta resposta exige, vamos dizer, uma atitude, talvez, de fazer um pouco de angústia, mas é a verdade que eu vou contar. Em 1959, eu me dirigia de Uberaba, para onde eu me transferira recentemente. Eu me dirigi para Belo Horizonte, junto da qual está o Pedro Leopoldo, a terra onde nasceu a presente reencarnação. Então o avião decolou de Uberaba e fez uma breve parada na cidade de Araxá. Depois o avião decolou de novo. Depois de uns 10 minutos, o avião começou a se inclinar para um lado, para outro, às vezes fazia assim uma pirueta. O pessoal começou todo a gritar, a pedir a Deus, pedir socorro. Eu estou ali acompanhando. Veio o comandante do avião e disse que não nos impressionássemos, que era um fenômeno chamado vento de cauda, e que apenas chegaríamos um pouco mais depressa. Mas algumas pessoas disseram, mais depressa no outro mundo. Então comecei também a impressionar, porque eu não sei qual é o nome técnico da evolução que o aparelho fazia. Uma pessoa atendida, uma aeronave saberá descrever o caso, dizendo os nomes em que um avião roda de cabeça para baixo,
nós íamos, a gente começou a lutar, a apertar o cinto, aqueles amigos começaram a orar, as senhoras começaram a fazer o terço, com muito respeito, mas quando vi aquela atmosfera eu comecei a gritar também. Eu percebi, todo mundo está gritando, eu também vou gritar. É a hora da morte. Eu comecei a gritar, valei-me, meu Deus. Alguém disse, o Chico Xavier está ali no espírita. Esse sacerdote com muita bondade disse, não, mas eu sei que o Chico tem pedido orações em muitos documentos. O Chico está orando conosco no texto. Disse, graças a Deus, Pai, eu também estou orando. Mas comecei a gritar, valei, meu Deus. Então aí entra o espírito de novo. Parece que é uma coisa, parece uma coisa de anedota, né? Uma coisa de fantástico, mas é verdade. Ele entrou no avião com os então passou no meio do pessoal, o pessoal não via como a maioria dos nossos amigos, naturalmente, não está vendo a presença dele aqui. Então ele disse assim, por que você está gritando? Eu escutei o seu pedido, o que há? Porque aquilo já tinha mais ou menos 20 minutos. Eu percebi, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Vocês estão, e o que há com isso? Porque muita gente em perigo de vida. Vocês não são privilegiados, né? Eu disse, tá bem, se estamos em perigo de vida, eu vou gritar. Então, ele me disse, você não acha melhor parar com isso? Dar testemunho da sua fé, da sua confiança na imortalidade? Você, mas é a morte, e nós estamos apavorados diante da morte. Eu falei assim, está bem, então você acha que vai morrer? Eu falei assim, o senhor não acha que estamos em perigo de vida? Eu disse, está. Eu disse, está bem, eu estou com muito medo, estou apavorado. Como todo mundo, eu estou partilhando, eu também sou uma pessoa humana. Eu estou com medo também desta hora de morrer nesse desastre. Eu disse, está bem, então morra com educação. Morra com educação para não afligir a cabeça dos outros com seus vírus. Morra com Deus. Eu disse, eu quero só saber como é que ele impede morrer. Bom, Chico Xavier com medo da morte é complicado, né? Que vivia nos dois mundos o tempo todo. Mas é o que ele falou, é a pessoa humana. Nada mais é do que o nosso instinto de conservação. É a manutenção da vida, né? Nós temos que cumprir o nosso plano reencarnatório e nós temos que viver. E também, provavelmente, as pessoas que estavam nesse avião saíram com algum trauma ou alguma fobia. E Joana diz o seguinte, que a fobia é uma perturbação desencadeada pela ansiedade, que é o medo irracional de determinada situação ou objeto. Provavelmente o objeto é o avião, e cada vez que tiver uma turbulência ou esse efeito aí de cauda, a pessoa vai ficar com medo. E quando o medo ele se aumenta, ele toma um volume muito grande, sem controle, a Joana diz que é uma expressão que vai para o distúrbio da síndrome do pânico. Joana diz que na anamnese, quer dizer, no histórico, do distúrbio do pânico, constata-se o fator genético e uma alta carga, especialmente da presença de noradrenalina, que é da família da adrenalina, e no sistema nervoso. Portanto, uma disfunção fisiológica que necessita urgente de tratamento com medicamentos e terapia. Mas quando acontece essa síndrome do pânico, por ações espirituais, por causa dos processos de obsessão, aí o tratamento de libertação nada mais é do que as orações,
o passe, a água frutificada e também o Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar, segundo Joana, educa nossos espíritos a agir, tomar atitudes moralmente éticas e cristãs. No Evangelho, criamos um campo vibratório em nosso lar e aos demais que nos rodeiam, pois o teor vibratório permite sintonia com os espíritos do mesmo campo. Então, é muito importante todos os dias, né, as nossas orações, a água, os passes de tratamento, o Evangelho e também a prática do autoconhecimento. Porque quando nós começamos a nos conhecer, nós começamos a entender. E quando começamos a entender, podemos controlar, né? E aí eu trouxe também, gente, uma mensagem de Nelson Mandela, que ele fala sobre o medo. Eu achei assim muito interessante. Nelson Mandela, ele foi um dos que lutaram contra o apartheid, isso? E ele também foi presidente da África do Sul e ganhou o prêmio Nobel. O que ele disse num discurso sobre o medo? Nosso medo mais profundo não é de sermos inadequados. Nosso medo mais profundo é sermos poderosos além da medida. É a nossa luz, não a escuridão, o que mais nos assusta. Nós nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, interessante, talentoso ou fabuloso? E na realidade, quem é você para não ser? Você é filho de Deus. Fazer papel pequeno não serve para o mundo? Não tem nada de iluminador em se encolher, de forma que outras pessoas em volta de você não se sintam inseguras. Nós nascemos para manifestar a glória de Deus, que está dentro de nós, e não está em alguns de nós, está em todo mundo. E quando deixarmos a nossa luz brilhar, inconscientemente damos às outras pessoas permissão para fazerem o mesmo. Quando nos libertarmos dos nossos medos, nossa presença automaticamente liberta os outros. Bom, gente, é isso a nossa reflexão de hoje. Muito obrigada por nos ouvirem e fiquem com Deus. Obrigada.